A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Jovem encontrada enterrada no quintal da casa do ex-namorado em Barreirinhas. Secretaria de Saúde alega ataque cibernético e cancela seletivo no Maranhão. Justiça anula a eleição da Câmara de Vereadores de Timon. Preço do gás de cozinha tem primeira queda do ano. O governo orienta beneficiários para a revisão cadastral do Bolsa Família. Atrações culturais movimentam espaços públicos nesse fim de semana. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Sol e calor em boa parte do Maranhão nessa sexta-feira, porém o tempo segue instável, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento. Em São Luís, o dia amanheceu com o céu limpo, mas tem previsão de chuva mais tarde. A máxima na capital maranhense hoje não deve passar dos 29 graus. Já pelo interior do estado, o tempo nublado em Imperatriz, Esperantinópolis, Estreito e Fernando Falcão. Em todas estas cidades tem previsão de chuva para mais tarde, com temperatura máxima de até 31 graus. No sábado deve chover de forma moderada no norte do Maranhão e região central do estado. Já no domingo tem chuva a qualquer momento em boa parte do Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou nesta quinta-feira que sofreu um ataque cibernético que comprometeu a segurança dos dados referente ao processo seletivo para o cargo de diretor administrativo de unidades de saúde da rede estadual. A Secretaria disse que o sistema recebeu um número grande de pessoas fictícias com números de CPF falsos. Por conta disso, o seletivo foi cancelado. As informações do caso foram repassadas à Polícia Civil, que vai abrir investigação. As novas datas para inscrições e realização do seletivo não foram divulgadas. Plantão policial. Na cidade de Barreirinhas, um crime bárbaro chocou moradores da região. Uma jovem foi encontrada enterrada no quintal da casa do ex-namorado. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. O corpo da jovem, identificada como Magda Carvalho Ribeiro, de 25 anos, foi encontrado enterrado nesta quinta-feira no quintal da casa do ex-namorado, o Elison Farias Martins, de 22 anos, no município de Barreirinhas. Segundo informações da família repassadas à polícia, a vítima, que trabalhava em uma ótica da cidade, tinha saído para realizar algumas cobranças na terça-feira e desde então havia desaparecido. Desconfiados de que o ex-namorado estivesse com Magda, os familiares decidiram avisar aos policiais, que foram até a residência dele e, após buscas com a ajuda do Corpo de Bombeiros, encontraram o corpo da jovem enterrado no quintal da residência dele. De acordo com os policiais, Magda Carvalho Ribeiro foi encontrada com as mãos amarradas e havia um pano no pescoço com sinais de esganadura. O Elison Farias Martins foi preso e é apontado pela polícia como o principal suspeito de praticar o crime. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpriu o mandado de prisão contra um dos passageiros do motorista de aplicativo Edmilson Pimenta Azevedo, de 54 anos, que foi morto após uma tentativa de assalto no bairro Liberdade no último fim de semana em São Luís. Uma das linhas de investigação é de que o homem suspeito de atirar no motorista de Uber tinha o intuito de alvejar um dos passageiros do veículo e não o motorista. Os 4 ocupantes do veículo já foram ouvidos pela polícia. Um deles, identificado como Sony Anderson Silva de Oliveira, foi preso logo após prestar depoimento. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Até o fechamento desta edição, o motociclista que efetuou os disparos que matou o motorista do Uber ainda não havia sido identificado ou preso. Na última segunda-feira, cerca de 200 motoristas do aplicativo fizeram carreata em protesto pela morte do companheiro de profissão.
Estoque do Banco de Sangue do Hemomar em Balsas está em situação crítica. Danilo Rocha. Em Balsas, a preocupação é com a baixa no estoque de sangue do hemonúcleo. As bolsas de sangue que ficam armazenadas em bandeja estão praticamente vazias. Apesar do tipo sanguíneo O positivo ser o mais comum na população, o estoque deles estão bem abaixo do esperado para esse mês de janeiro. Já o O negativo, que é o doador universal e pode ser doado para qualquer pessoa de qualquer outro tipo sanguíneo, está com estoque praticamente zerado. Apenas 9% da população brasileira possui o tipo sanguíneo O negativo. Esse é o único que pode atender demandas emergenciais caso falte um tipo igual ao do paciente. Por causa da baixa no hemonúcleo de Balsas, está fazendo campanha até nas redes sociais em busca de doadores. Para ser um doador, basta estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, ter idade acima de 16 anos. Para os menores de 18 anos, é preciso estar acompanhado do responsável legal. O hemonúcleo de Balsas funciona de segunda a sexta e de terça a quinta no atendimento estendido até às 4 horas da tarde. Central de Notícias, com informações do blog Diário de Balsas, da Rádio Cidade FM de Balsas, Maranhão, repórter Danilo Rocha. No próximo bloco, Justiça anula a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Timon. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, recebeu o governador em exercício do Maranhão, Carlos Brandão, junto com uma comitiva maranhense formada por deputados federais, prefeitos e secretários estaduais. Durante o encontro ocorrido na noite da última quarta-feira em Brasília, Marcos Pontes ouviu as solicitações apresentadas pela comitiva, incluindo a garantia das condições de vida da população em Alcântara, e garantiu a Carlos Brandão que o governo federal trabalhará de forma conjunta em prol da cidade. Durante a reunião, Carlos Brandão lembrou que existem negociações em andamento em torno do centro de lançamento de Alcântara, segundo a base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira, o que desperta grande interesse de quem atua nesse setor. Além disso, o local cedia os testes do veículo lançador de satélites, o VLS, e futuramente realizará missões de lançamento de satélites. Em Timon, a Justiça anulou a eleição da Câmara de Vereadores. Para a magistratura, a eleição foi marcada por diversas irregularidades. Mais informações com o repórter Jorge Simplício. A decisão foi assinada pelo juiz substituto do Serviço da Fazenda Pública de Timon, Dr. Rogério Monteles. De acordo com a sentença, que saiu no final da tarde de quinta-feira, fica nula a sessão extraordinária realizada no último dia 2 deste mês. Sessão esta que foi recheada de irregularidades e que foi presidida pela vereadora Socorro Aquim, na época presidente interina, por ser a vereadora mais idosa da Câmara de Timon. Na mesma sentença, o doutor Rogério também anulou a eleição da mesa diretora, realizada no último sábado, dia 5, dando mandato de presidente para o vereador Elber Guimarães. Com a decisão judicial, se confirmou que o vereador Elber Guimarães estava no cargo de presidente de forma ilegal e os atos assinados por ele perdem a validade, inclusive a convocação para uma sessão que seria realizada nesta sexta-feira 11 para a votação do orçamento 2019. A decisão poderá trazer também muitos prejuízos para o vereador Elber Guimarães, que em poucos dias na presidência exonerou e admitiu servidores. Com a decisão, seus atos ficam nulos. De Timon, Jorge Simplício, o Galo, Central de Notícias.
Aconteceu ontem mais uma etapa do seletivo para trabalhar no gabinete do deputado eleito Duarte Júnior. Ele é o primeiro parlamentar do Estado a adotar o seletivo como forma de contratação de servidores para seu gabinete. Repórter Adilson Souza. A reportagem fala agora do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, onde está sendo realizada a terceira etapa do seletivo para os servidores do gabinete do deputado eleito Duarte Júnior. Eu conversei com o deputado e falou sobre o andamento do processo seletivo, que chega à sua terceira etapa. Após essa terceira etapa vem a quarta e última etapa, que vai ser a etapa de entrevista, ou seja, após 3 etapas com provas objetivas, subjetivas, provas virtuais e provas práticas, claro, da análise curricular, nós vamos para uma entrevista, que é o momento onde a gente vai dialogar com o candidato. A proposta do seletivo para os candidatos que desejam trabalhar no gabinete do deputado Duarte Júnior é considerado uma inovação na Assembleia Legislativa. De São Luís, Adilson Souza para o Jornal Central. A Promotoria de Justiça de Mirador ingressou esta semana com uma ação civil pública na qual cobra a efetivação da municipalização do trânsito em Sucupira do Norte, termo judiciário da comarca. Um termo de ajustamento de conduta com o município foi firmado em novembro do ano passado, mas segundo o órgão, o acordo não foi cumprido pela Prefeitura. Entre as obrigações assumidas pelo município estavam a realização de atos de engenharia, fiscalização e educação para o trânsito. A Prefeitura de Sucupira do Norte tem um prazo de 90 dias para cumprir o acordo. Mesmo em recesso, deputados já discutem o que fazer na volta do Congresso Nacional. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otaran. Mesmo no período de recesso e fora de Brasília, deputados avaliam as primeiras medidas que estão sendo tomadas pelo novo governo. A MP 870, que reduz o total de ministérios de 29 para 22, por exemplo, vai ser combatida pela oposição no Congresso. Um dos motivos é a transferência para o Ministério da Agricultura dos processos de identificação e delimitação de terras indígenas e quilombolas, que no governo anterior eram funções da FUNAI e do INCRA. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, entende que essas mudanças favorecem o agronegócio, que não quer demarcar terras indígenas. Eu imagino que os povos indígenas, a sociedade brasileira, aqueles que gostam dos índios, apoiam a causa dos indígenas, vão se revoltar contrário a essa medida. Alceu Moreira, do MDB, presidiu na Câmara a CPI da FUNAI. Ele afirma que o governo fez uma correção de rumos nos processos de demarcação de terras. Não tem que ter vínculo ideológico e nem observar caprichos de ninguém para saber se realmente os índios têm ou não têm direito à sua terra. A disputa por espaço na tribuna, no plenário e nos temas em discussão poderá ser equilibrada, mas certamente haverá. A exemplo desta medida provisória, outras adotadas por Jair Bolsonaro e seu staff já fazem parte de uma pauta que será discutida nos primeiros dias, quando terminar o recesso parlamentar. De Brasília, Paulo Otaran. Em instantes aqui no Jornal Central. Os direitos do consumidor na hora da compra do material escolar. Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A Petrobras vai reduzir em 3,4% a partir de amanhã o preço do gás industrial ou comercial em suas unidades. É a primeira redução desse tipo de gás e a terceira consecutiva. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, o Sindigás, informou em nota que suas empresas associadas foram comunicadas pela Petrobras na tarde dessa quinta-feira sobre a queda no preço do GLP destinado a embalagens acima de 13 quilos.
Secretaria de Desenvolvimento Social orienta beneficiários para a revisão cadastral do Bolsa Família. Repórter Daniela Castro. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social iniciou o processo de mobilização junto aos municípios e às famílias maranhenses beneficiárias do programa Bolsa Família, para que realizem o processo de revisão cadastral no sistema do Cadastro Único. A ação de averiguação e revisão cadastral tem como objetivo manter a atualização e a qualidade das informações registradas pelos beneficiários no CAD Único, que é a base de dados para o desenvolvimento dos programas sociais do governo. Já a revisão cadastral é o procedimento que visa garantir a atualização dos dados declarados ao Cadastro Único pelas famílias que foram identificadas com cadastros desatualizados há mais de 2 anos, contados a partir da data da última entrevista com a família. O Maranhão, aproximadamente 288 mil beneficiários que necessitam realizar a revisão de seus dados no Cadastro Único. As famílias cadastradas no CAD Único devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social ou as Secretarias Municipais de Assistência Social para proceder com o processo de averiguação e revisão cadastral no sistema. De São Luís, Daniela Castro. Encerra hoje o prazo para matrícula nas unidades do IEMA em todo o Maranhão. Repórter Thalia Lemos. Os estudantes selecionados para unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, de Axixá, Bacabeira, Brejo, Cururupu, Itaquibacanga, Matões, Pindaré-Mirim, São Luís e Timon têm prazo até esta sexta-feira, dia 11, para fazer a matrícula no Instituto. Depois deste período, caso ainda haja vagas a serem preenchidas por desistência, não comparecimento na matrícula ou desclassificação de candidatos, o IEMA divulgará no dia 15 de janeiro a primeira convocação de candidatos excedentes com matrículas a serem realizadas no dia 16 a 18 deste mês. Se ainda tiver vagas, o Instituto convocará demais excedentes no dia 22 de janeiro, com posterior matrícula de 23 a 25. As convocações serão realizadas por meio do site www.iema.ma.gov.br. Com o início do período letivo marcado para o dia 11 de fevereiro, 1.260 novos alunos serão recebidos pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão neste ano. Os estudantes, que iniciarão a primeira série do ensino médio em 9 unidades de ensino, também terão capacitação técnica com educação em tempo integral e inovações preparadas pelo Instituto. De São Luís, Thalia Lemos. Confira agora na matéria de Ricardo Ferraz os direitos do consumidor na hora de comprar o material escolar. Férias de janeiro, diversão para as crianças, preocupação para os pais. É época de se preparar para o ano letivo e fazer as compras de material escolar. Muitos consumidores optaram pelo comércio popular em busca de preço baixo. Mais do que uma vantagem, é um direito do consumidor. Pais não são obrigados a comprar o material na escola e são livres para escolher a marca que quiserem. As escolas só podem exigir produtos do uso individual do aluno. O material coletivo é uma obrigação do estabelecimento de ensino, mas essa determinação nem sempre é seguida, como conta a professora Rubia Puerto. A minha lista, então, tem umas coisas aqui absurdas, que você sabe que a criança não vai usar. E eu sou professora, eu sei, mas, a gente tem que respeitar o que a escola faz, Caso a escola descumpra a lei e cobre dos pais materiais de uso coletivo na lista de material escolar, o secretário nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Luciano Benetti Tim, explica o que os pais devem fazer. O primeiro passo é lá tentar conversar. Se não ficou satisfeito, fala ou busca uma associação de pais ou cria uma associação de pais e mães e então negocia coletivamente com a escola. Se os pais não conseguirem resolver isso de uma maneira amigável, consensual, aí o passo seguinte seria os PROCONs. Além do material, os pais precisam ficar atentos a outras situações comuns que podem gerar cobranças nessa época do ano. A inadimplência das mensalidades do ano anterior não pode impedir a transferência de escola. É proibido, por exemplo, exigir a quitação das mensalidades para liberar documentos do aluno. Mais informações sobre os direitos dos consumidores podem ser encontradas em defesadoconsumidor.gov.br. Reportagem Ricardo Ferraz. Confira no próximo bloco. Atrações culturais gratuitas para o fim de semana.
Estamos apresentando Jornal Central. Fique em dia com a Caema. Venha negociar seus débitos com desconto de 30% no valor da dívida para pagamento à vista, redução de 100% de juros e multas e condições facilitadas para parcelamento. Procure uma unidade da Caema na capital e no interior ou postos de atendimento do Viva Procon e regularize seus débitos até dia 31 de janeiro. Consulte condições no site ma.gov.br/descontão de Natal. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A capital maranhense, São Luís, tem a tarifa de ônibus mais barata de toda a região Nordeste. Os dados são de um levantamento publicado nesta quinta-feira. Atualmente, a passagem está custando o valor de R$ 3,10 para linhas integradas e de R$ 2,70 para não integradas. São Luís possui 5 terminais de integração de ônibus que atendem a usuários nas áreas urbana e zona rural. A partir dessa quinta-feira, a capital do Piauí, Teresina, passou a ter a segunda tarifa mais cara de ônibus do Nordeste. O valor subiu para R$ 3,85. Agora, Teresina perde apenas para Aracaju, onde as passagens custam R$ 4,00. Cadastro ambiental rural passa a ser obrigatório em 2019. Sebastião Neto. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que passa a ser exigido em transações comerciais e bancárias, como acesso ao crédito rural, seguro agrícola e adesão aos programas de regularização ambiental, agora é obrigatório. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a exigência começou a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Até o momento, mais de 5 milhões de imóveis rurais já estão na base do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A área dos imóveis cadastrados já ultrapassa 460 milhões de hectares e registra também mais de 1 milhão de nascentes e 120 milhões de hectares de reservas legais declaradas. O cadastro foi instituído pelo Código Florestal Brasileiro e é um registro georreferenciado das informações ambientais das propriedades e posses rurais do país. Outro instrumento trazido pelo Código Florestal são os programas de regularização ambiental. A adesão a estes poderá ser feita até o dia 31 de dezembro deste ano. Ao aderir aos programas de regularização ambiental, os proprietários rurais estabelecem um plano de recuperação para adequação ambiental de seus imóveis e, enquanto o compromisso firmado estiver sendo cumprido, ficam isentos de sanções. O prazo máximo para a conclusão de regularização ambiental é de 20 anos. De São Luís, Sebastião Neto. A exportação de soja no Maranhão deve cair em 2019. Informações com o repórter Elcione Pereira. A safra 2018-2019 de soja do Brasil vai quebrar. A certeza de quebra vem de cooperativas, entidades extragovernamentais e principalmente de relatos de produtores. A estiagem que vem assolando grande parte do país desde o último bimestre de 2018 secou o solo e parte da soja morreu em diversas localidades. Cálculo da expedição Safra prevê, com o cenário atual, uma quebra de até 10% da safra, devido à menor produtividade das primeiras colheitas. Importante destacar que o Brasil nunca fez um plantio tão rápido e a seca acabou afetando. Outra região que não vai escapar da quebra de safra é o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em Balsas, a seca vai obrigar os produtores a antecipar a colheita, que deveria acontecer em fevereiro para o fim de janeiro. 400 quilômetros, a situação não é diferente no sul do Piauí, onde não chove há 20 dias, apenas pancadas de chuvas em pontos isolados, afirma Abel Pieta, produtor com 7.200 hectares em currais e presidente do Sindicato Rural de Bom Jesus do Piauí. É uma estiagem pesada, mais forte que o normal. Em nossa região, podemos estimar 30% de perda. Informa ainda situação crítica em Uruçuí. Central de Notícias, com informações do blog Diário de Balsas, da Rádio Cidade, Elcione Pereira.
Diversos espaços públicos em São Luís têm atraído turistas e moradores por conta das atrações promovidas pelo estado do Maranhão. Todos os sábados e domingos, o Forte Santo Antônio, localizado no complexo turístico do Espigão Costeiro, na Ponta da Areia, recebe atrações musicais. Para a criançada na Praça da Lagoa, a brincadeira corre solta. Neste sábado, a programação começa às 17 horas. Tem show com a banda Carrossel Encantado, além de mágicos, pintura facial e muitas brincadeiras. Nesta sexta-feira, a cena musical começa na Praça Pedro II a partir das 17h30 com o grupo de Cantinho do Choro e continua logo depois na Praça Nauro Machado com muito samba a partir das 19 horas. Esporte. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, alterou a data de um dos maiores clássicos do estado do Maranhão, Motoclube Sampaio Correia, pela Copa do Nordeste. Com a alteração do jogo, passa a ser 2 horas mais cedo. O jogo está marcado para acontecer dia 17 de fevereiro, um domingo, no Estádio Castelão, em São Luís. E o Cordino realiza amistoso preparatório para o Campeonato Maranhense. Astrogildo Melo. O Cordino se prepara para fazer um jogo amistoso neste sábado com a seleção do município vizinho, Itaipava do Grajaú. O técnico Marlon Coutrinho vai realizar mais um treino e preparando seu time, vendo o que pode ser feito. Ainda há muito o que se fazer pelo Cordino para sua estreia no dia 20. A nossa reportagem, professor Marlon. Há muito a fazer mesmo, né? Até porque esse período de inscrições, de transferência, a gente não tem aquela certeza de quem ainda a gente pode contar, né? Mas já pro jogo de sábado contra o Itaipava, né? A gente já tem uma equipe basicamente definida. Hoje para amanhã a gente faz mais umas variações aí pra gente definir a equipe que inicia, né? Vou usar todo mundo, até porque tem atleta aí ainda fazendo avaliação aí. Portanto, essas informações do Cordino Esporte Clube de Barra do Corda, que se prepara para a sua estreia no dia 20, Campeonato Maranhense 2019, aqui mesmo no Leandrão, no domingo. Essas são as informações da Onça de Barra do Corda. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São dezenas de emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão, do Brasil e do mundo. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Você pode seguir a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook e Instagram, é Central de Notícias MA, ou ainda Central de Notícias no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.